Olá, sejam bem-vindos a mais um Alcance Mais, hoje com um tema tão pertinente que é a cidadania de cada cristão. Temos o prazer de ter aqui na nossa mesa o Procurador da República, Guilherme Shelby. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Temos também o diácono André Rummel, diácono aqui da casa, responsável pelo Ministério de Empreendedores, Cidadania e também membro da diretoria do Núcleo de Pastores da cidade. Também tem muito a acrescentar sobre esse tema. Bom estar aqui com vocês. Aqui na Alcance Curitiba a gente sempre fala sobre sermos reverentes ao Senhor e relevantes na sociedade. E a nossa relevância não se resume à ação social diante dos necessitados, que também é um papel da igreja, mas não é o único. Nós temos um papel, cada cristão, como cidadão na sociedade. Ezequiel capítulo 20 traz aquele versículo bastante conhecido e que diz: procurei um homem que se colocasse na brecha para que eu não destruísse esse povo, mas a ninguém encontrei. E o contexto aí dessa profecia de Ezequiel fala a respeito de uma nação que estava em crise. Uma crise no governo, um governo injusto, uma sociedade corrupta formada por pessoas que estavam afastadas de Deus. E nós precisamos entender que se colocar na brecha não é somente o papel da intercessão, que também é um papel da igreja, que também temos aplicação desse versículo nesse contexto, mas nós precisamos colocar a mão na massa. Neemias, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, ele não ficou só orando para que os muros fossem reconstruídos, ele foi até a cidade para reconstruir os muros. E nós precisamos assumir o nosso papel dentro dessa sociedade, buscando trazer o reino de Deus para a terra, um reino que é baseado em justiça. Então eu queria começar conversando com o Guilherme Shelby aqui um pouco sobre que essa ação prática é exercer cidadania. Né? Nós, como cristãos, temos um papel de cidadãos. Então, como você mesmo intitulou no seu novo livro, né, a Igreja de Segunda-feira, que é uma igreja fora das quatro paredes, é uma igreja que busca restaurar a ordem, restaurar a justiça onde nós estamos, no nosso papel como profissional, como pai, como mãe. E eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre isso conosco, como nós podemos ser seres pensantes e atuantes em todas as esferas da sociedade. Sim, claro. A Bíblia contém um mandamento muito direto para que os cristãos eles exerçam a justiça na cidade, para que eles sejam não apenas proclamadores no templo, mas também protetores nas suas relações pessoais, na família, nas relações da sociedade. Ou seja, o templo é um lugar de fundamento e de saída. O cristão deve ser tão relevante nos templos em momentos solenes de oração, quanto na sociedade, seja dando aula, seja exercendo sua profissão. Tudo é espiritual na vida do cristão e não apenas momentos solenes de oração. E aqui é importante dizer que a oração é fundamento. A oração é essencial na vida do cristão, mas não esgota a sua espiritualidade. O desafio é o cristão entender, como a Bíblia diz, que proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Quem diz isso? E aí eu trago um versículo bíblico que é gritante para nós. Está em Hebreus 11. Quando fala dos heróis da fé, a Bíblia enumera os feitos, as obras da fé daqueles homens que ela enumera. Noé, Moisés, Abraão, Davi. Quais obras que a Hebreus 11 qualifica como obras da fé desses heróis da fé, assim chamados, né? Então você vai ver, conquistaram cidades, derrotaram o inimigo no campo de batalha, praticaram justiça, colocaram o inimigo para fugir. Ou seja, ações concretas que protegeram o povo dos iníquos e perversos. Então nós precisamos resgatar esse equilíbrio entre as proclamações do templo e ações de justiça e amor ao próximo, além dos templos. Com certeza. André, dentro desse aspecto das esferas da sociedade, fora da igreja, você acredita que existe alguma área que os cristãos não devem se meter? Ou como que nós podemos atuar em todas as áreas de fato? E se você puder nos dar um panorama, como o Alcance tem feito isso hoje também na área das políticas públicas? Legal. Primeiro, mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui. É sempre bom recebê-lo aqui na casa, doutor Guilherme. Todas as vezes que nós estivemos juntos foram grandes aprendizados para mim e muito do que aprendi, né, com as suas lições tenho replicado em ministrações, em momentos que estando com outras pessoas, né? Mas esse contexto, veja, absolutamente tudo que vocês citaram da Bíblia, as poucas citações que fizeram, tudo são contextos de cidadania. Na verdade, não existe uma área que a igreja não deveria estar inserida. Pelo contrário, ela precisa estar inserida em todas as esferas
principalmente as esferas de influência, para que ela exerça, de fato, a cidadania. Quando nós olhamos para a história de Paulo e vemos um momento onde se separa a nacionalidade com a cidadania, nós percebemos a importância de exercermos os nossos direitos em momentos de crise ou em momentos normais do nosso dia a dia. Tendo isso como uma verdade, entendo que estar fora da igreja é tão importante quanto estar dentro, né? A minha decisão pessoal, quando eu e minha esposa optamos, decidimos, depois de ter orado muito, depois de ter pedido muita orientação para o Senhor, de não sermos pastores de tempo integral, justamente para que eu continuasse tocando lá fora, tanto nas áreas da cidadania quanto nas áreas de empreendedorismo, foi justamente baseado nisso, né? Poder ajudar outras pessoas a entender que através do que ela faz, ela vai honrar a Cristo, e através do que ela faz, ela vai poder exercer cidadania. E não só dentro da igreja, o pastor principal ou a equipe pastoral é que é responsável por isso. Muitas vezes nós deixamos de lado, né, situações simples, mas que impactam na vida dos nossos filhos, situações simples que impactam na nossa vida empresarial. E quando nós deixamos isso de lado, ou quando nós não nos envolvemos com isso, nós deixamos isso à mercê de quem quer que for lá naquele lugar. Veja, a cadeira de um representante público, né, a cadeira de um prefeito, a cadeira de um vereador, como vamos ter eleições daqui a pouco, quem tem poder é a cadeira. Mas quando a pessoa senta lá, a caneta dela passa a ter poder. Então nós precisamos olhar a cidadania como algo, primeiro, totalmente descrito na Bíblia, de forma ampla, você vai ver muitos contextos de cidadania dentro da Bíblia, e depois nós temos que agir. Não adianta muito eu reclamar que os impostos estão caros, por exemplo, como a maioria dos empresários fazem, mas ninguém propõe uma medida, ninguém propõe uma alteração. Agora, pelo contrário, quando nós olhamos para gente que se preocupa com isso, você encontra, de fato, dentro do direito tributário, por exemplo, alternativas. Quando você busca profissionais que são corretos, principalmente com relação à medida cristã da coisa, você vai ver que existem alternativas. Então, reclamar não resolve, resolve agir. Por isso a igreja precisa estar inserida em todos os contextos. Conselho tutelar, conselho da juventude, políticas públicas para idosos, né? A gente vê N desrespeitos. Mas quando que a gente faz isso? Quando que a gente muda, né? Quando nós começamos a agir. Um exemplo, quantas vezes você num transporte público vê um idoso de pé e uma pessoa com menos de idade sentada? Se aquela pessoa levantar e ceder o lugar, começou ali a cidadania. Mas muitas vezes nós vamos precisar dar uma cutucada. Fala, querido, deixa esse idoso sentar aqui. Né? Então, e esse exercício bem simples da cidadania, ele começa aqui. Né? Assim, quando me perguntam, por exemplo, quando começa a corrupção? Digo, quando o pai atende o telefone e manda o filho mentir que não está em casa. Lá começou a corrupção. A mesma coisa na cidadania. Nós precisamos exercer a cidadania o tempo todo. Com certeza. Eu gosto muito de uma expressão que o doutor usa, Guilherme, sobre restaurar a ordem. Né? Você comenta que nós temos esse papel de restaurar a ordem, não aplicando somente a palavra de Deus, mas também aplicando as leis. E o conhecimento que nós precisamos ter sobre isso precisa ser profundo para que a gente possa aplicar e atuar de maneira, de fato, significativa. Ou a gente consegue com conhecimento raso fazer isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como que a gente pode, o que a gente precisa conhecer para conseguir realmente começar a exercer cidadania nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas restaurar a ordem, visando o todo, não somente as pequenas práticas, mas as práticas maiores? Talvez o cristão ainda permaneça naquela atmosfera quando estávamos sujeitos a reinos, né? Então Faraó ou Herodes eram reis, eles estabeleciam a lei. Hoje é diferente, nós estamos numa democracia. As leis são estabelecidas pela maioria do povo, que tem os representantes eleitos no Congresso que fazem leis. Então hoje, Herodes e Faraó são candidatos ao governo, que pretende aniquilar crianças, a família. Existem os candidatos Herodes e Faraó. Os cristãos vão ou não elegê-los. E nós elegemos muitos Herodes e Faraós recentemente. Pessoas que iam contra não só a fé cristã, contra a proteção da criança, contra a defesa da família e foram eleitos por nós. Perceba que agora é diferente. Nós temos a liberdade de mudar a história da nação por meio de atitudes, inclusive do voto. Então, nós precisamos refletir sobre as leis que regem a nação brasileira.
E essa igreja do domingo, que é tão maravilhosa, ela pode fazer a diferença quando as lideranças dos cristãos entenderem que há espiritualidade além dos templos. Aí entra a espiritualidade de exigir o respeito às leis. Por quê? Porque as leis, e a surpresa para os cristãos as leis vigentes são muito favoráveis ao nosso interesse. Vou dar um exemplo prático. O pessoal reclama muito de material didático abusivo, de revistas para criança com material impróprio. Mas a lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 78 e 79, proíbe apresentar mensagem pornográfica obscena à criança e determina que as revistas dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Está na lei. Imagina se as famílias soubessem disso. Imagina se os líderes cristãos soubessem disso. Eles não iam reclamar de materiais didáticos. Eles iam exigir, inclusive com ações judiciais, o respeito à lei. Olha a diferença. Uma coisa é eu ir com a Bíblia ou com meus valores pessoais reclamar de uma ação imprópria. Outra bem diferente é eu ir a autoridades constituídas, delegados, promotores de justiça, juízes, autoridades constituídas pela lei, que estão lá para receber as nossas reclamações quando a lei for violada. Nós vamos ser ouvidos quando recorremos às leis. E é esse o desafio, compreender que ao recorrer às leis, existem as autoridades estão esperando a nossa indignação concentrada, dirigida para a defesa da infância e da família. Então, o desafio é esse, que os cristãos comecem a se tornar cidadãos, consumidores. É assim que é. Vão ser respeitados à medida em que trouxerem a lei como instrumento de defesa dos seus valores. Com certeza. Passei por uma situação recente com a minha filha de 11 anos. Acho que umas 2 semanas atrás, ela teve uma aula e a professora fez um comentário de cunho bem ideológico, assim. E ela comentou por um acaso comigo, não foi nem na sensação, nem querendo denunciar, mas eu falei que aquilo era inapropriado, olhei a aula online. Pais, agradeçam a Deus que agora vocês podem ver as aulas online dos seus filhos, acompanharem, tudo está gravado. E realmente foi inapropriado o comentário. E eu fiz, então, um texto para a escola. Estava muito inspirada, porque eu estava estudando o seu material, doutor Guilherme. Ai, que bom. Fiz um texto para a escola, citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, citei até Max Weber no meio. Mas o que a escola fez? Eu não precisei ir para as instâncias de denúncia, mas a escola me ligou. Pediu desculpa, reiterou que tinha um compromisso com a isenção máxima possível em sala de aula, porque nós precisamos mostrar que nós estamos vigilantes também. Nós não podemos nos omitir nesses momentos. Até, inclusive, o doutor tem um livro que orienta de maneira muito prática os pais, não tem? Que nos ajuda nessa área. Família Educa, Escola Ensina. É o livro dirigido para os professores também. Família Educa, família. Escola Ensina, para os professores entenderem que a questão da sexualidade tem leis que regulam, proíbem apresentar pornografia a crianças e adolescentes, proíbem o incentivo a práticas sexuais a crianças e adolescentes, e essas proibições chegam a ser crimes. Existem tipos penais. Por exemplo, se o professor, durante uma aula, apresentar material pornográfico com intenção libidinosa, e isso é importante frisar, esse professor incide na prática do crime previsto no artigo 218A do Código Penal. Olha que eu estou dizendo aqui uma coisa que pode gerar prisão. Muitos professores fazem isso por desconhecimento. Existem os ativistas que fazem isso deliberadamente, mas a maioria desconhece a lei, assim como a família. E aí retornamos à sua pergunta anterior, da importância de conhecermos as leis, não apenas os cristãos, como as pessoas em geral. Ao conhecerem as leis, elas ganham segurança jurídica, ganham segurança pedagógica, no caso do professor, e, sobretudo, elas podem exigir os seus direitos, mas respeitar as prerrogativas dos outros. Então, essa é a ação a ser construída sempre, não tem como fugir. Então, as crianças, por exemplo, você pode mostrar para uma criança, por exemplo, que é crime apresentar material impróprio para ela. Não precisa definir muito. O que é impróprio? Um exemplo bem prático é fotografia ou cena de homem ou mulher pelado. A criança vai entender. Homem ou mulher pelado, estou falando crianças de até 8 anos, 9 anos, né? Essa criança ainda está muito no lúdico. Então, se ela tem um referencial que está na lei,
de que cenas de homem ou mulher pelada é o quê? Cena pornográfica. É o conteúdo pornográfico. E aí a criança, quando for apresentada alguma coisa a ela, ela vai perceber, não, isso está errado, o meu pai, o meu professor me orientou. Então a lei pode ser levada para as crianças para que elas se tornem também, se protejam do mal. Com certeza. Eu quero resgatar um tema que o doutor apresentou aqui, a questão das eleições, né? Nós estamos, como até o André também comentou, nós reclamamos muito da política, mas muitas vezes não nos envolvemos na hora que precisamos nos envolver, que é a hora de eleger. Então eu gostaria, na verdade, de estender a pergunta para os dois, vou pedir para o André começar, sobre quais são os critérios que nós deveríamos levar em conta na hora de escolher um candidato, seja para qualquer cadeira política, um representante para nós. Bom, primeiro precisamos começar com oração, né? Orando para que tenhamos discernimento sobre aqueles que estão concorrendo a um pleito público, né? Isso na esfera municipal, estadual, federal, conselhos, qualquer situação onde você vai exercer o seu poder de voto. Quando a gente fala assim, exercer o poder de voto, é porque o nosso voto, de fato, pode mudar uma história. E é interessante que as pessoas acham assim, mas é só um voto. Não, mas o seu voto é importante. E muitas vezes as situações do nosso dia a dia, veja, às vezes nós escolhemos um candidato por afinidade. Eu lembro de uma vez que uma pessoa falou assim, eu vou votar em fulano de tal, porque assim como ele, eu também sou vendedor de tal coisa. Eu falei, puxa, mas não deveria ser por esses critérios, deveriam ser por critérios muito objetivos de proteção à família, proteção à criança, entender o que aquela pessoa está disposta a fazer num cargo eletivo. A partir disso, ver se o partido que a pessoa escolheu para se candidatar tem esse fundamento também. Porque às vezes nós gostamos do fulano, mas o partido do fulano não deixará ele votar em temas estratégicos. E temas que são sensíveis para nós, né? Então, um exemplo assim, só ilustrativo, né? Mas o candidato, vamos imaginar, João, ele gosta demais de tal situação relacionada à família, ele sempre fala daquilo, mas ele escolhe se candidatar por um partido que, quando você vai olhar historicamente, esse partido lutou para o aborto ser liberado, ele lutou para que o material infantil, como o doutor Guilherme colocou muito bem, fosse liberado nas escolas com material de intenção sexual. Então, esse partido tem influência sobre esse mandato desse vereador, ou desse prefeito, desse governador. Então, o que o partido vai fazer? Olha, você não pode votar nisso, né? Principalmente os deputados, né? Olha, você não pode votar nisso. Você tem que votar de acordo com a bancada. E aí, o que acaba acontecendo? Às vezes o valor daquele camarada é muito forte. Ele é convicto daquilo, ele pede desligamento do partido. E aí começa toda uma confusão, até ele se encontrar num outro partido, ter representatividade. Aquilo demora 2, 3 anos às vezes. E aí terminou o mandato dele, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Nós que votamos nele por acreditarmos que os princípios deles estavam corretos, esquecemos de conferir o partido. Então é muito importante nós olharmos o que o partido fala, o que o candidato fala, orarmos a Deus e exercermos o voto. Tem muita gente que, quando chega a época da eleição, ele pensa assim, mais fácil justificar o voto, porque não vai dar jeito. E aí a gente começa com uma política de vamos deixando a coisa do jeito que está. Nós passamos muitos anos na mão de gente que conseguiu colher esse tipo de coisa, e hoje nós vivemos uma situação dramática para tentar reverter isso. Então nós precisamos, como bons cidadãos, votar melhor, exigir dos nossos candidatos, né? Você pode ir no gabinete daquele vereador que você ajudou a eleger, ou daquele prefeito, e ir lá bater na porta e falar, olha, está acontecendo tal situação, tem um erro acontecendo aqui. Eu lembro, aqui dentro da Alcance, quando você me perguntou como que nós trabalhamos essa questão, a gente tenta trabalhar isso, ensinando empresários como serem empresários melhores, a partir do pagamento dos seus impostos e respeito das leis trabalhistas. A gente ensina, por exemplo, dar amparo para a ação social trabalhar, então a cidadania ajuda na questão jurídica para que a ação social possa funcionar. E durante já há 3 anos nós temos participado de vários conselhos, né, de juventude, conselho da mulher, para a gente entender exatamente como a igreja precisa funcionar dentro disso. Agora, não vai adiantar a gente pensar nisso lá na frente se nós não votarmos bem agora. Mas essa eleição é definitiva, vai mudar tudo. Não necessariamente, mas pode mudar no seu bairro, pode mudar ali na sua rua. Talvez tenha um candidato que você consiga identificar que ele realmente tenha um compromisso
E o principal compromisso dele tem que ser com Deus. Esse tem que ser o voto do cristão. O primeiro compromisso do candidato tem que ser com Deus. E aí você verificar a vida dele, daí verificar o partido e daí sim votar de forma consciente. Né? Não sei se o doutor pode complementar nessa questão da eleição, como a gente pode escolher e também, quem sabe, como a gente pode fazer essa pesquisa de verificar se é um candidato ficha limpa, se é alguém que tem um histórico aí bacana dentro da política, às vezes uma pessoa nova, a gente não tem muito histórico, mas como que a gente pode reunir essas informações para nos ajudarmos a fazer essa escolha? O doutor André colocou muito bem. Eu ia acrescentar só um detalhe importante. Todo candidato que cria uma nova causa para a campanha, você fique com muita atenção. Ou a pessoa já tinha a causa, porque em campanha as causas não permanecem. É muito frequente você ver candidatos que, para se eleger, eles começam a defender uma causa durante a campanha. Então, isso é fogo de palha. Raríssimas vezes isso vai continuar depois da campanha, inclusive se for eleito. Então, é importante que aquelas causas que você entende que o candidato vai defender, ele defendia antes da campanha. Então, é um referencial importante, porque, infelizmente, até no nosso meio, muitos candidatos que criam uma causa para a campanha. Então, isso não tem raízes, né? Outra questão importante do ponto de vista real, se há um consenso de lideranças, e lideranças sérias, né? Que conhecem aquele candidato, portanto, porque para falar é fácil, né? As proclamações são muito fáceis. E essa ideia de alianças com lideranças sérias é muito importante, porque também é um referencial de que aquele candidato ele vai ter uma chance muito maior de ser fiel ao que fala, porque ele anda com lideranças que o mentoriam. Então é importante, também complementa o que o doutor André falou, exatamente esses dois aspectos que eu acrescentaria. Com certeza. A gente ainda ouve muito o discurso, não gosto de política, né? Não quero me envolver com isso. E existe muito cristão que ainda diz que os cristãos não devem se envolver com política, infelizmente acontece. Porém, se a gente não tem esse envolvimento e mais, não temos o conhecimento básico de como a política funciona, nós nos tornamos reféns, muitas vezes de ideologias e valores de outras pessoas que são impostos através da política. Então, a gente precisa se posicionar nesse sentido, de buscar o conhecimento para não nos tornarmos reféns disso. Veja o exemplo de José do Egito, de Daniel na Babilônia e até de Esther. São 3 exemplos clássicos da Bíblia de homens e mulheres de Deus que ou governaram, ou assessoraram governantes, ou influenciaram governantes. Estamos falando de política também, governo e política. E no caso específico de José, o que notabilizou José na Bíblia? Claro, vários fatores de interpretação de sonhos, a sua diligência na administração das coisas. Potifar o colocou como o cabeça da sua própria casa, exatamente porque ele administrava bem. Só que o que faz Faraó colocar José como governador do Egito foi a formulação de uma política pública de armazenamento de grãos. Perceba. É a Bíblia, através de histórias, que nos trazem elementos de convicção de que governar e exercer a política é um chamado de Deus, tanto quanto pregar a palavra. Observa, Daniel era querido pelo rei, todavia foi jogado na cova de leões. Por quê? Porque havia um decreto e ele honrou a Deus, orou e foi submetido àquilo. Perceba, ele não podia orar pelos governantes. Daniel não orou pelo rei. Isso é muito fato. Mas ele assessorou o rei. Então, é necessário resgatar a espiritualidade da política. E uma coisa muito séria, e eu trago o exemplo alemão. A igreja alemã, ou vamos dizer, a Alemanha, em 1933, a Alemanha era um país, uma nação cristã, católicos e evangélicos. E quem subiu ao poder em 1933? Adolf Hitler. O que propiciou que o nazismo se proliferasse, governasse a Alemanha e gerasse a tragédia que causou? Uma maioria cristã que não via espiritualidade na política. Então, o nazismo, é claro que, infelizmente, até grande parte da liderança cristã apoiou Adolf Hitler. Essa é a realidade. Aí é outra história. Mas o fato é que a igreja que se opõe à intervenção na política, à participação política, é essa igreja como a alemã, que propiciou que Adolf Hitler reinasse, destruísse boa parte do mundo
E a igreja só acordou quando as bombas caíram na cabeça dela na Alemanha. Então é necessário resgatar a ideia de que para que os maus prevaleçam, basta que os bons se omitam. E a política é um lugar da espiritualidade poderosa nossa. Na democracia, nós não temos a opção de nos imiscuir. É categórica, a Bíblia é categórica, tanto que tem a passagem, a parábola do espinheiro. Lembram dela, em Juízes? Que procurou-se a videira, a figueira, enfim, várias plantas para reinar. E no final, elegeu-se o espinheiro, que oprimiu, enfim, que praticou o mal contra aquela situação. Por quê? Porque os bons se omitiram. Então, até na questão do governo, a Bíblia traz uma parábola riquíssima para dizer, quando os bons se omitem, os maus governam. E quando os maus governam, porque os bons se omitiram, eles não podem reclamar muito, porque afinal se permitiu essa situação. Recentemente a gente teve uma ação, né, André, de mobilizar as igrejas aqui da cidade para ocuparem alguns cargos em conselhos, né, estarem presentes. Se eu não me engano, foi o da Juventude. Sim. E também o Secretaria da Mulher, a gente também tem uma representatividade grande, né? Conselho Tutelar também. O Conselho Tutelar, como que funciona essa ação nossa dentro dos conselhos? O que significa nós termos representantes nesses conselhos municipais? Primeiro, o conceito de formulação da política pública, né? Como bem lembrado pelo Dr. Guilherme, o plano econômico proposto por José, né, ele é considerado por especialistas na área da economia como o maior plano econômico da história, que se repetido em qualquer tempo daria certo. É o único. Por quê? Porque foi inspirado por Deus. A mesma lógica nós temos que trazer para a participação do cristão dentro da formulação da política pública. Não adianta nada nós reclamarmos, por exemplo, da questão como são tratadas as crianças, se nós não colocamos representantes no Conselho Tutelar e esses conselheiros tutelares ajudam a formular uma proteção. Ou ajudam, na verdade, e muito bem colocado pelo Dr. Guilherme, ajudam a cumprir a lei. Né? Muitas vezes nós já temos a proteção está lá no Estatuto do Idoso, está lá no Estatuto do Adolescente, está no regramento do Código do Consumidor, por exemplo. O que falta é conhecimento. José já falava que o povo perece por falta de conhecimento. Então, apesar de toda a expressão da lei ser dita no sentido de que nós não podemos alegar o desconhecimento da lei, na verdade a gente desconhece. E a gente não utiliza esse instrumento da lei e o instrumento de produção de leis através de políticas públicas para ajudar pessoas. Então, muitas vezes nós recolhemos cestas básicas e queremos ajudar uma determinada pessoa ou uma comunidade. Mas muitas vezes o que precisa naquele lugar é um saneamento melhor, um curso, um treinamento de capacitação para aquelas pessoas poderem trabalhar. Veja, não estou criticando o recurso de um auxílio emergencial, mas só o auxílio emergencial, por exemplo, não resolve o problema. Nós temos que ter o quê? Empregabilidade. Para um país ter pleno emprego, precisa ter plena capacitação. Então, por isso a cidadania aqui na Alcance, ela tem que ter uma ligação com a parte dos empreendedores e uma parte com a parte social, com o alcance social, para que daí a gente consiga, por exemplo, colocar uma pessoa no Conselho da Juventude e lá no Conselho da Juventude se dê ideias para cursos profissionalizantes, porque não vai resolver o problema só a gente falar do banheiro unissex, por exemplo. Como é que nós vamos criar na cabeça desse jovem, desse adolescente, consciência de que ele precisa trabalhar, de que ele precisa honrar pai e mãe, né? Que ele precisa realmente ser relevante aonde ele está, sendo diligente, através de um modelo bíblico também, né? Ser diligente no seu trabalho, se nós não nos preocupamos com isso. E aí essa omissão é que custa caro. Essa omissão é que vai transformar jovens, como bem colocado aqui, quando a gente estava conversando nos bastidores, meninos de 50 anos que estão dentro de casa. Né? Meninas que não conseguiram produzir dentro de casa, num ambiente sadio, e aí a mulher que não edificou, não ajudou a edificar o lar, vai ter problemas. Então, nós precisamos estar nos conselhos justamente para poder olhar o que o Estado tem de lei e o que o município, a cidade, o estado ou o país precisa fazer para cumprir essa lei e proteger, ou incentivar, ou gerar desejo de que governantes olhem para essas situações. Né? E como bem dito pelo Dr. Guilherme, aquele político que não tinha
né, não tinha projeto, esse realmente não vinga. Mas aquele que tem um projeto bom numa área que você se identifica, vá conhecer o projeto. Vá dar uma olhada como essa política pública pode ser implementada. Qualquer cidadão pode sugerir políticas públicas. Eu lembro de uma situação que me foi apresentada de uma distribuição de absorvente para mulheres em estado de rua. Para quê? Para prevenção de situações de saúde pública. Veja, né? Aí a pessoa foi lá, organizou outras pessoas, pegou uma série de doações e começou a fazer uma distribuição. Puxa, isso vai refletir lá na saúde pública, mas vai refletir também na autoestima dessa mulher. E é muitas vezes um conserto desse que se faz que tira uma pessoa da rua. Com certeza. E várias coisas que foram faladas aqui retomam para o assunto que eu comecei lá atrás, falando de Ezequiel 20, que era um contexto em que não era só o governo que era corrupto e havia injustiça na sociedade. As famílias e os indivíduos estavam em crise. Havia a corrupção dentro dos lares, né? Como o André falou, a corrupção começa quando o pai fala para o filho, diz que eu não estou. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi o doutor falando uma vez, que tão espiritual quanto orar pela criança é brincar com a criança. E eu acho que eu gostaria de tocar esse assunto um pouquinho, doutor Guilherme, sobre resgatar o nosso papel, agora o mais essencial, que é dentro do nosso lar, e como que isso vai refletir na cidadania, na sociedade. Isso é um desafio permanente para todos nós, não tem uma receita pronta. Mas o fato é que em cada momento da vida existem leis diferentes que regem aquela situação. Por exemplo, eu sou casado com a Ellen e tenho 2 filhos. Quando eu acordo de manhã, eu sou pai dos meus filhos e esposa da minha esposa. São relações familiares. Mas quando eu pego o meu carro para ir para o trabalho, agora eu sou motorista. No trânsito da cidade, é outra posição jurídica, emocional, espiritual. Agora eu sou motorista, não sou pai, nem marido. Motorista é regido por outras leis. Quando eu chego na procuradoria, eu sou chefe. Agora eu não sou nem pai, nem esposo, nem motorista. Agora é chefe, eu tenho subordinados. E, portanto, vejam, posições diferentes que merecem ações diferentes. Espirituais, legais e emocionais. O nosso problema é querer ser a mesma coisa todo o tempo. É, por exemplo, o procurador que não é pai, ele é procurador em casa. Ele quer ser autoridade de procurador para os filhos ou para a esposa. Então, veja a confusão. É preciso resgatar, cada um de nós tem um momento, a atmosfera e os princípios que regem aquela situação de vida. Então, esse talvez seja o grande desafio. Os pais entenderem que com os filhos, eles não são só disciplinadores, devem ser disciplinadores, mas é preciso também resgatar o convívio. E o pai, às vezes, por razões diversas, ele só sabe corrigir o filho. Então, acaba acontecendo que o pai se torna um carrasco em casa, porque ele não equilibra a sua relação com os filhos com a conversa. Às vezes não sabe nem conversar, gente. Perceba, isso é sério. Então, perde-se um laço de convivência com o filho. Eu conheço vários casos, porque o pai quer o melhor para o filho, mas não estabeleceu um convívio de pai e filho. É sempre quem corrige, é sempre quem pune. Não tem uma conversa, não tem um diálogo. Eu estou me referindo à figura masculina. E então é preciso que nós estejamos atentos. Então, muitas vezes, eu dou exemplo no livro, na Igreja da Segunda-feira, eu dou exemplo do pai que passa o dia todo trabalhando e quando ele chega em casa, ele tem um filho de 3 anos. E aí eu pergunto, qual é a atitude mais espiritual agora? Estudar a Bíblia quando planejado ou ir brincar com o filho? E aí eu digo, olha, brinque com seu filho, porque é você suprir da criança, no caso uma criança de 3 anos, um convívio que não teve durante um dia inteiro e depois não pode ser recuperado. Não imagine você que passando um mês longe do filho, uma semana de dedicação plena vai suprir aquele mês de ausência, porque é um relacionamento permanente. Então eu digo, cuide do filho. Então é preciso resgatar esse equilíbrio entre essas diversas atividades e em casa, com os filhos, é fundamental o relacionamento. E isso, infelizmente, é algo que está se perdendo.
Com certeza isso entra naquele aspecto de exercer cada papel com excelência e diligência e com toda a espiritualidade possível. Quando nós falamos, por exemplo, sobre professores que exercem com diligência o seu papel como professor, cuidando do seu aluno, ensinando dentro de todos os princípios que nós já conhecemos, ele está exercendo o seu papel. Enquanto mãe, enquanto pai, exercendo o seu papel. E dentro de casa, nós nos conectamos com os nossos filhos para que nós possamos instruir. A correção ela é muito mais efetiva quando há conexão. Você pode querer corrigir, mas se não há um momento de conexão através das brincadeiras, da conversa, isso fica muito mais difícil. E é assim que a gente também ensina até a questão da cidadania, até a questão do bom exemplo. Você já tem criança grande, já tua filha mais velha já é uma jovem, e você sempre conta sobre os exemplos que você vê na área do empreendedorismo dela, na área profissional, que ela com certeza aprendeu com você dentro de casa, né? Glória a Deus por isso, né? Eu sempre dou esse crédito todo ao Senhor, porque Ele vai nos capacitando a ser pais, né? Mas claro que ser pai é um exercício, e também tem que ser um exercício de cidadania. Em muitos momentos eu tive que mostrar para os meus filhos como exercer esse papel, como defender os direitos deles, mas ao mesmo tempo quais são os deveres deles. Muita gente gosta de olhar para o direito, né, como um instrumento de exercício só para a sua justiça, mas não é assim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, precisamos ensinar os nossos filhos que atributos que precisam ser pagos, precisamos ensinar os nossos filhos que existe a diligência no trabalho e como tem lá no livro de Provérbios, né? Quando você é diligente naquilo que você faz, você não ficará entre os de posição inferior, você será colocado num lugar melhor, né? Não há acepção de pessoas na palavra, mas há acepção de atitudes. Então, é muito importante nós orientarmos os nossos filhos da importância do voto, da importância, né, do que faz um vereador fiscalizando a cidade, fiscalizando o orçamento público da cidade, o que faz um governador, um deputado estadual. Né? Como você bem disse, minha filha mais velha já trabalha há alguns anos e em algum momento ela começou a falar sobre política. Eu falei, olha, vamos lá, né? Você quer aprender mais sobre isso? É interessante. Né? Não tem problema nenhum um cristão se relacionar com a política a ponto de uma hora querer se candidatar a um cargo eletivo. Né? Mas assim como a questão do dinheiro é a questão da política. Né? Precisamos ver onde é que está o coração dessa pessoa para saber se a pessoa realmente vai conseguir ajudar outros. Né? E eu sempre digo, né, o empreendedor tem um papel extremamente importante na cidadania dentro de uma cidade. Um chefe, né, um dono de uma empresa, um homem ou uma mulher que está ali colocado naquela posição, ele tem autoridade sobre os demais. E muitas vezes, nessa hora, essa autoridade espiritual é negligenciada porque não se ora pelos funcionários, a autoridade cívica é negligenciada porque não se fala sobre políticas públicas dentro da empresa, ou não se cumpre a legislação trabalhista, e isso gera todo um problema para a empresa, né, que vai acabar em ações trabalhistas, e aí o empresário vai perguntar, puxa, por que Deus está punindo ele? Né? É uma questão de você fazer o que é correto, para que Deus possa te abençoar naquilo que está correto. Não vai acontecer o contrário. Não vai acontecer através da negligência. Então, esse ensinamento da cidadania, ele não é digamos assim, uma receita, como bem colocou o doutor Guilherme. Não é uma receita pronta que a gente vai lá, lê uma cartilha. É um exercício que todo mundo, dentro da igreja, precisa fazer. Com certeza. Porque a sociedade, na verdade, ela é formada por homens, mulheres e famílias. Então, se nós queremos uma sociedade forte, nós precisamos ter famílias fortes. Se nós queremos uma sociedade forte no futuro, nós investimos nos nossos filhos sendo exemplo, ensinando. A gente gosta muito de falar de ensinar no caminho, de ensinar sobre as leis. O Deuteronômio 6 fala, né, sobre ensinarmos os nossos filhos com diligência. Mas isso é feito em todas as áreas, não somente na espiritualidade de ler a Bíblia e orar, mas na maneira como você se relaciona com os outros, como você se relaciona em situações difíceis, como você se relaciona com a política. Nessa ocasião da questão da minha filha na escola, eu li o e-mail para ela que eu ia mandar para a escola e ela ficou assim. Eu falei, filha, aprenda a se comunicar, aprenda quais são os seus direitos e aprenda a colocar isso para as pessoas de maneira clara para que sejam defendidos. Então, outro dia ela me perguntou, mamãe, qual que é a diferença entre capitalismo e socialismo? Eu falei, não sei como vou explicar isso para essa criança, mas eu vou dar um jeito, vou aproveitar que ela quis aprender e fui lá, fiz uma aula para ela, dei o exemplo ali com as irmãs, né, da relação com as irmãs, e foi muito produtivo.
pode ter só 11 anos, mas é um ensinamento que ela precisa ter. Eles precisam entender desde muito cedo, porque se nós não ensinarmos, outros vão ensinar e nós não sabemos o que os outros estão ensinando, né? Então, eu gostaria de encerrar aqui o nosso tempo, doutor Guilherme, mostrando os seus livros, porque eu acho que é um material muito precioso. Como eu comentei ali, ele nos dá muito material prático para nós entendermos como agir nessas situações. Então, nós temos o Conflitos e Violências na Escola, que é um guia legal e prático para professores e família. É um livro de prevenção do abuso, a questão de como disciplinar filhos e alunos. É um livro para professores e para família. Ele é conjunto. A ótica é a prevenção, né? Então, por que o jovem se envolve com violência? Então, tem um capítulo sobre alunos violentos. Tem um capítulo como investigar crianças. E tem um capítulo depois do abuso, como lidar com as vítimas. Porque, às vezes, a prevenção não funciona e nós vamos ter que lidar com situações consolidadas. Talvez seja o meu mais importante livro, porque ele dá respostas práticas para a família e para os professores cuidarem e protegerem de crianças e adolescentes. Muito bacana. O Família Educa, Escola Ensina, que foi o que o Dr. Guilherme comentou acerca do conteúdo de defender, né, o conteúdo que é apresentado para as crianças. Sobre sexualidade. Então, esse livro traz as leis e decisões dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que é a mais alta corte de direito federal do Brasil, onde se estabelece os critérios de defesa de crianças e adolescentes contra o pornográfico e o obsceno. E um mais recente, que é o Igreja da Segunda-feira, que eu já ouvi algumas mensagens suas sobre o tema e é um livro realmente para nos impulsionar para exercermos a cidadania fora dos tempos. Esse é um livro para mentorear adolescentes e jovens e ele te dá a resposta do que sua filha te perguntou. O que é o socialismo? Então aí eu apresento os princípios maiores que está no livro famoso Manifesto Comunista de Karl Marx. Então eu apresento as passagens do Manifesto Comunista e os preceitos bíblicos que são diametralmente opostos. Ou você é cristão ou você é socialista. Os dois não dá. Muito bacana. E o Dr. Guilherme, no Instagram dele, que é o @GuilhermeShelby, tem, além dos links para você comprar o material, você tem muito conteúdo lá. Vídeos, textos, muito material para te preparar, para capacitar você a se relacionar com esses assuntos, que são assuntos delicados, né? Como o André falou, a gente perece por falta de conhecimento, é o que a Bíblia nos fala. Então não vamos deixar, nós temos tanto conhecimento à nossa disposição e muitas vezes nós deixamos de exercer a nossa cidadania simplesmente por não conhecermos. Então eu quero agradecer, não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma consideração final, foi uma conversa muito produtiva. Muito boa. Eu queria inclusive citar um outro livro do Dr. Guilherme, que é o Mansos como a Pomba, Prudentes como a Serpente, que é um livro que, além de inspirador no sentido de você olhar para as questões da cidadania, você reconhecer como fazer bem aquilo que você faz e ver o que na sociedade você pode se posicionar. Um excelente livro também, né? Muito bom, eu já recomendei ele para muita gente. E tenho certeza que vai edificar as pessoas em casa. E só como uma última etapa, como daqui a alguns dias nós vamos exercer o nosso poder de voto, eu queria clamar que você ore dentro da sua casa, oriente o seu cônjuge, os seus filhos, aqueles que já estão em idade de voto, né? Que vocês orem pela nação, orem pelas pessoas que vão ser colocadas nos cargos municipais, nos cargos de prefeitura, né? Vereadores e prefeitos. Vocês orem por isso, para que realmente nós possamos mudar a classe política no nosso país através do exercício da cidadania. E mais uma vez agradeço, né, Dr. Guilherme, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Sempre as suas vindas aqui na Alcance foram emblemáticas, mudaram conceitos, nos impulsionaram a trazer transformações. E, aliás, muito do que nós somos hoje em termos de relevância na sociedade se dá em função das suas primeiras palestras aqui. Nós pegamos esse conteúdo, estudamos o conteúdo e replicamos, né? E somos muito gratos a Deus pela sua vida e que o Senhor sempre possa, aonde você está, ser realmente o seu protetor para tudo aquilo que você vem fazendo. Obrigado, doutor André, obrigado a entrevistadora, foi fantástica, realmente, parabéns. E agradecer a todos vocês e dizer, agora é um tempo novo, as eleições é como se fosse uma porta nova. E é da cidade que nós vamos transformar o Brasil.
A gente tem muita expectativa de Brasília. E Brasília, atenção, Brasília não pode isso tudo não. É importante Brasília, mas quero dizer que as cidades também. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado.